Olá! Para nós, hoje é dia de festa. Depois de tantos dias, tantas horas e de tanto amor dedicado a construir o Hora das Letras 6, chega finalmente a hora de o podermos partilhar com todos. Por isso, e sem mais demora, em 3, 2, 1, Feliz Manual Novo! Para sermos sinceras, sentimos-nos verdadeiramente como numa passagem de ano. A família reunida, o barulho e o entusiasmo do reencontro entre colegas e amigos e, sobretudo, a motivação e a esperança que nos traz a chegada de um ano novo. Ter aquela crença, este ano é que vai ser. Quase como nós, quando em setembro, no início de mais um ano letivo, regressamos cheios de força e de motivação. Mas, depois, há sempre um velho problema. É que essa energia parece que vai acabando, que vai desaparecendo com o passar do tempo. Por isso, este ano pensamos, ano novo, manual novo, mas a motivação e o interesse terão de ser constantes. Então, como o conseguir? Construindo um projeto completo, bem estruturado, rigoroso e sem esquecer o lado apelativo e motivacional. Como podem ver só pela imagem, há muito para apresentar. Mas, antes, é importante partilhar os 3 tópicos que assumimos como fundamentais na elaboração do projeto. Incluir uma seleção textual apelativa do mundo dos alunos e uma proposta de abordagem inovadora das obras de leitura integral. A defesa da introdução do texto não literário em articulação temática com o texto literário em estudo. Na verdade, somos o único projeto que iniciou este tipo de metodologia no 5º ano e os professores que o têm utilizado reconhecem a vantagem e a lógica da sua prática. E, por fim, a necessidade de elaborar um conjunto alargado e diversificado de recursos e de materiais de apoio, quer para alunos, quer para professores. Do ano anterior, mantivemos a estrutura base. Assim, o manual apresenta apenas 4 unidades. A unidade 0, com um conjunto alargado de exercícios por domínio, para uma efetiva avaliação de diagnóstico, sendo que mantemos a tradicional ficha de avaliação diagnóstica no dossiê de recursos. Nesta unidade, inclui-se ainda o projeto de leitura com sugestões de obras, bem como uma subunidade inteiramente dedicada à orientação e planificação de uma apresentação oral. Este ano, inserimos também um reel de apoio ao qual os alunos em casa poderão facilmente aceder através de um QR Code e assim ficarão seguramente mais apoiados para preparar e apresentar o seu trabalho. Primeiro, descobre quem és. Que tipo de pessoa és? Quais são os teus interesses? O que gostarias de ler? Depois desta reflexão, escolhe um livro do qual achas que vais gostar. A unidade 1 está dividida em 3 partes e trabalha o texto narrativo. Além de apresentar as obras indicadas nas aprendizagens essenciais, há excertos de obras de autores contemporâneos como Afonso Cruz, Eloy Moreno, David Walliams ou Onjaki. Em termos de textos não literários, nesta unidade trabalhamos a notícia e o roteiro. No caso das obras narrativas de leitura integral, para além dos 2 contos dos irmãos Grimm, optamos pelo trabalho das obras Robinson Crusoe, um clássico intemporal, e dos líderes de preferência dos nossos alunos, Ali Baba e os 40 Ladrões e Ulisses. A unidade 2 traz-nos a magia da poesia. Cumprindo as aprendizagens essenciais, inclui um poema do romanceiro de Almeida Garrett, poemas de Manuel António Pina e uma viagem pelo mundo dos países de língua oficial portuguesa através de poemas selecionados do primeiro livro de poesia de Sofia de Melo Breiner, numa abordagem que quase nos vai transportar até Cabo Verde, Brasil, Angola ou descobrir e reconhecer o que de melhor há em Portugal. Quanto aos textos não literários, trabalha-se com maior foco o anúncio publicitário. Por fim, a unidade 3 é relativa ao texto dramático e à entrevista. Apresenta, entre outros, um excerto da obra Viagens de Gulliver com escala em Portugal, de Luísa Ducla Soares, e dá especial atenção à obra de leitura integral obrigatória Os Piratas, de Manuel António Pina. A primeira grande novidade do Hora das Letras 6 surge na abertura das unidades. Em forma de jogo, qual, onde está o Oli, os nossos alunos serão desafiados a descobrir onde está o autor. Esta é uma divertida e apelativa forma de ficarem a conhecer quem escreve as obras que estudam e que pode ser complementada com uma enriquecida versão interativa.
Aqui, para além de terem acesso a pistas que irão ajudar a descobrir os autores, poderão depois ter acesso a uma pequena biobibliografia. Nas subunidades, continuamos a apresentar pré-leituras diversificadas e atuais, com músicas como Amanhã, de Afonso do Brás, onde é explorada a ideia de largar tudo à procura de um sonho, tal como o Robinson Crusoe o fez para ser marinheiro. Este ano, os vídeos e exercícios de compreensão do oral surgem em maior número. Mantivemos também as rubricas relativas ao trabalho dos diferentes domínios. A hora do sim ou não, que de forma regular trabalha o texto de opinião, sempre em articulação temática com o excerto lido. A hora de ligar, que de forma recorrente convida os alunos a realizar exercícios de intertextualidade. E a hora da diversão, porque nas aulas de português também se aprende a brincar. Como novidades, criámos 2 rubricas novas. Acerta aos ponteiros, que são desafios rápidos de ortografia, e Dá corda ao português, para trabalhar rapidamente a leitura, a oralidade e a gramática em articulação com os temas do texto em estudo. Avancemos para o trabalho dos diferentes domínios. Quanto à educação literária, as obras de leitura integral obrigatória podem condicionar as nossas escolhas, mas não nos podem limitar nem impedir de as trabalhar de forma diferente. Assim, este ano decidimos inovar e criar mapas de leitura que levarão os nossos alunos numa viagem pelas obras em substituição dos exaustivos e cansativos guiões de leitura que não são mais do que uma réplica dos questionários de interpretação que já encontram ao longo de todo o manual. Ao serem muito mais apelativos e visuais, os mapas farão com que os alunos se sintam transportados para a ação e acompanhem verdadeiramente as aventuras que as personagens vão enfrentar. Vamos ver um exemplo de vídeo de animação que encontram por cena ou capítulo. Numa noite de chuva, Manuel está deitado na cama acordado. De repente, surge uma voz vinda das sombras que o chama. Manuel, assustado, levanta-se e senta-se na cama. A voz chama-o novamente, dizendo-lhe que tem de ir depressa. O rapaz, incrédulo, pensa estar a sonhar, quando de repente uma mão invisível pega na sua e puxa-o. Os mapas estão também disponíveis em versão interativa, onde os alunos terão acesso ao questionário e perguntas de escolha múltipla ou de associação, tudo com locuções. No final de todos os desafios, surgirá ainda uma síntese curta e apelativa de cada obra. Para os professores, haverá um guia de exploração de cada obra, isto é, um guia de trabalho, com uma proposta de abordagem de cada obra, com a referência a todos os materiais e recursos disponíveis no projeto, desde fichas de trabalho, jogos, vídeos e até fichas de avaliação. Tem ainda novas questões para cenas ou capítulos que são considerados cruciais. Num só local, encontrarão toda a informação de que precisam para otimizar os materiais disponíveis para cada obra. E a terceira grande novidade é um jogo, Dá cartas nas histórias, que criamos para pôr os alunos a cantar, a desenhar, a interpretar e a acertar nas respostas corretas sobre cada obra estudada. Como veem, não faltará entusiasmo nem diversão no estudo das nossas obras. E por falar nisso, lembram-se de dizermos que não queremos que percam o ritmo e a motivação ao longo de todo o ano? Os excertos do nosso manual foram criteriosamente escolhidos para criar suspense e expectativas de leitura. Qual série da Netflix que nos faz suspirar pelo lançamento de um novo episódio? O que descobrirá Alibaba ao deslocar a rocha? O que terá encontrado a Ana na arca do sótão de Manuel? Para que nenhum aluno se perca na história, criamos ainda a rubrica Não Percas o Rumo, que surge entre os excertos transcritos no manual e que inclui animações ou tópicos síntese sobre o que acontece entre um e outro excerto. E quanto ao trabalho dos restantes domínios? No que se refere à escrita, o manual apresenta um conjunto alargado de atividades orientadas passo a passo. Numa melhorada hora das palavras, disponível no final do manual, encontrarão toda a informação e apoio necessários para cada proposta de escrita, com listas de vocabulário específicas, bem como etapas, esquemas e dicas sobre como escrever bem. Para a oralidade, seguimos a mesma linha
Incluímos ainda referência aos Reels disponíveis e ainda um conjunto alargado de novos desafios. Na pasta Recursos para todas as horas, criámos cartões de correção de todas as propostas de escrita do manual com uma sugestão de resposta. Assim, de forma prática, temos um exemplo para mostrar e pôr a circular na sala de aula à medida que os alunos vão terminando os seus textos. Se os quisermos incentivar a ir mais além, temos o caderno 30 por uma linha, com desafios de escrita criativa. Quanto à gramática, a abordagem continua a ser progressiva. Por exemplo, nas funções sintáticas, começamos por recordar e trabalhar aquelas que já foram aprendidas em anos anteriores, para só depois introduzir funções novas. Em páginas posteriores, incluímos aí sim exercícios globais sobre todas as funções sintáticas. Assim, os conteúdos são introduzidos de forma lógica e o grau de dificuldade é crescente. Como apoio, temos o bloco Hora da Gramática, que apresenta todos os conteúdos novos e de retoma, quer de gramática, quer dos géneros textuais, e ainda um conjunto alargado de exercícios. Este ano, a Hora da Gramática está mais explicativa, com dicas de apoio ao estudo, mais esquemática e apresenta, também como novidade, esquemas síntese de vários conteúdos que permitirão aos alunos agrupar aprendizagens. Todas estas páginas têm remissões para as páginas do manual e para o caderno de atividades. Como apoio ao trabalho de todos os domínios, temos a rubrica Recorda e Aprende na Hora, que, para além de apresentar conteúdos novos, retoma outros. Neste caso, por exemplo, os alunos já aprenderam a distinguir o verbo principal do verbo auxiliar. Como conteúdos novos, introduzimos agora as subclasses do verbo principal e o verbo copulativo, como é possível ver graficamente. Esta rubrica está também disponível em formato Reel, que os alunos tanto gostam. Vejamos um pequeno exemplo. Aprende na hora. Coordenação. Já sabes que as frases complexas estão ligadas através de uma conjunção e apresentam duas ou mais orações. As orações podem estar ligadas por um processo de coordenação ou de subordinação. As orações coordenadas são classificadas de acordo com o sentido que a conjunção ou a locução coordenativa introduz. Assim, e para já, vais aprender dois casos. A oração coordenada copulativa, que introduz uma ideia de adição. Por exemplo, os cavalos tiveram medo de mim e eu segui viagem. E a oração coordenada adversativa, que introduz uma ideia de oposição. Por exemplo, gostei muito dos cavalos, mas eles tiveram medo de mim. Não te esqueças, ao exprimires a adição ou a oposição, usas a coordenação. Mantivemos, do projeto de 5º ano, a rubrica Recorda no Minuto e as dicas em contexto, que ajudam os alunos a retomar e a resolver exercícios de forma mais segura, rápida e orientada. Depois de aprendida a matéria, é hora de a consolidar. Continuamos a incluir, no final das unidades, a Hora de Estudar, que é uma síntese de todos os conteúdos abordados na unidade, que os alunos podem também encontrar no caderno de atividades, em versão autocolante. Temos ainda a Tua Hora, uma ficha rápida de autoavaliação, disponível também em formato Quiz EV com correção imediata. E a Hora H, a ficha formativa com o modelo das fichas de avaliação. Ainda com material de apoio e consolidação, na pasta Recursos para todas as horas encontrarão aquilo a que chamamos TPC, Trabalho para Consolidação. São questões de aula associadas a cada subunidade do manual e sempre de acordo com os conteúdos aí abordados. Podem ser usadas como trabalho de casa ou para alunos que, por exemplo, terminem as tarefas mais rápido em aula. Na pasta terão ainda o Fica a Saber na Hora, um conjunto de fichas autocorretivas sobre os vários domínios da disciplina que nos farão ganhar tempo com as respectivas grelhas de correção. Todos os materiais disponíveis estão sempre indicados no guia do professor para que nada fique esquecido, mas os extras e as novidades não ficam por aqui. O dossiê de recursos inclui todo o material habitual, destacando-se o trabalho de apoio às recentes provas moda. O caderno de atividades, este ano, está reforçado com mais exercícios e fichas para todos os domínios e inclui 3 fichas de avaliação global. No invertido, temos a Hora de Estudar, que é um conjunto de autocolantes para estudo e motivação. Este ano, o manual inclusivo está maior e inclui pequenas sínteses ao lado dos excertos, como apoio à leitura, questões adaptadas e, no caso das obras integrais, o resumo por capítulo ou cena.
Como há cada vez mais alunos estrangeiros nas nossas aulas, preparámos um bloco de fichas Português Língua Não Materna, níveis A1 e A2, de acordo com as aprendizagens essenciais. Este ano, todos estes materiais foram criados em articulação com os textos do manual. O facto de termos também todas as fichas de trabalho do dossiê de recursos adaptadas para alunos com dificuldades específicas de aprendizagem permite que todos se sintam efetivamente integrados e que trabalhem os mesmos conteúdos, apenas de forma distinta. Assim é mais fácil coordenar o trabalho em sala de aula. Na pasta Recursos para todas as horas, para além do TBC, das fichas Fica a Saber na hora, dos desafios de escrita criativa e dos cartões de correção das produções escritas, encontrarão ainda um conjunto de mais de 100 autocolantes que nos ajudarão a motivar e a corrigir os trabalhos dos nossos alunos, de forma rápida. Por exemplo, na escrita, em vez de estarmos sempre a escrever as mesmas anotações, podemos simplesmente colar um autocolante que alerta que, entre sujeito e predicado, não há vírgula em nenhum lado. Não trazemos uvas passas, é um facto, mas oferecemos, seguramente, mais de 12 razões para, juntos, termos um incrível 2025-2026. E já que voltamos à ideia de Ano Novo, nos encontros em família, por norma, não faltam partilhas, brincadeiras ou jogos à mesa. Por isso, o Hora das Letras também não podia deixar de oferecer um jogo de tabuleiro sobre conteúdos gramaticais, o Dá Cartas nas Histórias, um jogo de cartas sobre as obras integrais, e um conjunto de personagens 3D da obra Os Piratas, que permitirá transformar as salas de aula em verdadeiros palcos de sonhos e onde, garantidamente, os nossos alunos irão aprender com gosto. Tal como nos diz Afonso do Brás, na música que incluímos a propósito de Robinson Crusoe, é então hora de quebrar a rotina? É hora de não deixar que cada dia, que cada aula seja igual à de ontem. É então hora de ter coragem de ser feliz. E agora sim, um feliz resto do dia para todos. Muito obrigada.